o nome Atalaia de Israel é aquela pessoa que está em vigilância, né? Então, a minha, a minha parte aqui é vigiar, ver o que é que Deus tem feito na minha vida e que pode fazer na vida de outras pessoas também. Então, se você tem, se você crê no Senhor e sabe que Ele é um Deus que providencia tudo no tempo certo, fica aqui comigo, tá? Para a gente poder você escutar essa história, né? Um pouquinho da história que eu já vivi, eu creio também que Deus pode fazer grandes coisas na sua vida. Então, fica aqui conosco, não sai, tá? Comece a dar o like de vocês, para que o canal possa ser divulgado para outras pessoas e também para que as pessoas possam ouvir esse testemunho forte, né? Que aconteceu na minha vida. Quando eu tinha 16 anos, eu coloquei um videozinho aí, um short para poder ter uma ideia também, tá? Mas quando eu tinha 16 anos, eu estava na casa da minha mãe, eu ainda vivia com ela, e uma senhora que era uma amiga da família, ela apareceu lá em casa. Minha mãe é costureira, e ela me viu brincando, né? Eu tava brincando, 16 anos brincando de areia, eu tava brincando lá no chão, lá no quintal lá de casa. E ela vinha passando, ela acho que ela achou que eu não estava fazendo nada, né? Ela pegou isso assim, voltou, ela vinha passando, ela voltou, né? Ela estava já tá dentro do carro, ela desceu do carro e voltou e falou comigo isso assim: meu filho, você quer fazer um curso de informática? Aí eu disse, eu não pensei, né? Não pensei muito não, sabe? Eu disse, eu quero. Aí ela disse, pois eu vou conseguir um curso para você. Essa senhora, ela já era de idade, né? Então ela tinha uma filha que trabalhava no Senac. E lá no Senac, eles têm esses cursos, né, de aperfeiçoamento, de formação. E ela foi falar com a filha dela, e, e a filha dela, quando foi uma semana mais ou menos, mandou me chamar para mim poder ir lá em Fortaleza. Não tinha o costume de ir em Fortaleza, mas eu fui, né? Porque, olha, eu estava querendo fazer o curso de informática. Essa oportunidade que me surgiu, sair de Cascavel a Fortaleza na minha época, era mais ou menos 1 hora e meia, mais ou menos, que a gente saía, ia para Fortaleza. E ia de ônibus, e eu fui sem conhecer nada, sem saber onde é que era nada, sem saber onde é que era o Senac, né? Eu tinha uma ideia mais ou menos onde é que era. E eu fui, e depois ela me mandou lá para o CineDT. E quando eu cheguei lá, eu procurei a pessoa que ela me pediu para poder procurar para fazer esse curso, e essa pessoa não estava no local. Teve um tempo que tinha um curso aqui chamado de Data Control. Não sei se vocês chegaram a alguém conhecer, ouviu falar. O Data Control era muito conhecido aqui em Fortaleza, né, na nossa região, porque eles faziam muita propaganda. E eu lembro que eu estava na casa da minha tia, e eu recebi juntamente com um primo meu essa propaganda falando sobre Data Control. E eu tinha muita vontade de fazer o curso de informática, né? Porque era algo que era. Eu sempre gostei de tecnologia, e, e eu lembro que minha mãe não tinha condição de pagar para mim, porque tinha que pagar passagem, tinha que pagar o curso, era particular, né? E eu não tinha como pegar e fazer esse curso. E a minha tia, na época, o meu primo queria fazer também, e a minha tia acabou conseguindo pagar para o meu primo, mas eu não tinha condição, e a mamãe também não tinha condição. Então eu lembro que uma noite, né? Eu tinha feito de tudo, procurado toda forma de conseguir fazer esse curso. Tinha procurado a minha avó, tinha procurado a minha mãe, tinha procurado a minha tia. Minha tia não podia, minha avó não podia. E eu lembro que ela ficou muito sentida porque ela não podia me ajudar. E eu disse,
eu vou ver se eu consigo de outra forma. Só que eu, não, na verdade, não tinha condições, não estava com condições na época, e realmente para ir para Fortaleza era complicado, era muito cara a passagem, né, para poder fazer essa viagem. E a minha tia, eu sei que a minha tia disse, Etinho, se eu tivesse condições, eu pagava para você, mas eu não tenho condições de pagar esse curso. Eu já vou fazer um sacrifício aqui para pagar para o meu primo, no caso era Laurênio, né, o nome do meu primo. E eu lembro que eu fui lá fora na casa e eu chorei, gente, eu chorei. Nesse dia eu chorei muito. Eu pedi a Deus que Deus me abençoasse, porque é que eu não tinha quem contar, né? Eu não tinha com quem contar para esse tipo de coisa. E eu queria demais fazer esse curso e eu não sabia como fazer, e eu chorei nessa noite, chorei pra caramba. E eu tinha falado com Deus, né? De Senhor, eu não tenho um pai, eu perdi meu pai, tinha 3 anos de idade. Quem sustentava nós era minha mãe, era costureira. E nós não tínhamos com quem contar. E eu sei que eu só podia falar com Deus. Então eu chorei demais esse dia. E aí pronto, passou o tempo, o meu primo começou a fazer o curso, ele sabe, ele deve lembrar. Ele começou a fazer o curso e eu simplesmente tinha perdido aquela oportunidade de fazer o Data Control, né? Bem, eu peguei, fui para casa e depois de um tempo, não foi muito tempo, não, mais ou menos uns 15 dias mais ou menos, aconteceu esse episódio dessa amiga passar lá em casa e me oferecer um curso de computação, que era exatamente o que eu queria. E eu disse, mas senhor, eu, eu sempre fui muito de fé, sabe, irmãos? Sempre fui muito de fé e sempre acreditei que Deus abre oportunidades. E eu lembro que eu não acreditei na pessoa quando a pessoa disse que ela tinha ido embora. Eu disse, eu vou esperar. Aí a pessoa disse, não, mas lá foi embora. Eu disse, eu vou esperar. Aí eu me sentei e fiquei aguardando. Fiquei aguardando. E a pessoa pegou, de repente aquela pessoa pegou e voltou. Ela chegou lá. E quando ela chegou, a pessoa que tinha me dito que ela tinha ido embora disse, olha, ela acabou de chegar. Aí eu disse, eu vou. Aí eu disse, eu fui falar com ela, né? Quando eu falei com ela, ela pegou e me disse, olha, nós temos a vaga, essa vaga aqui vai ser uma sua, e você vai só me preencher aqui meus seus dados, porque eu preciso de um endereço, um comprovante de endereço, para você receber as passagens, porque o Cine dá as passagens para você ir e voltar na sua cidade. Então, esse foi o primeiro episódio, né, que aconteceu, que foi assim, eu creio que foi Deus que fez isso comigo, porque primeiro que ela, se eu tivesse desistido de esperar, tivesse ido embora, eu não teria recebido aquela bênção. Eu ainda estava pensando, preocupado como é que ia ser a questão da passagem, né, que eu não tinha condições de pagar. E aí eu descobri que era dado o vale para poder fazer a viagem, né, e de volta. E também que eu acreditava que tinha sido Deus que tinha aberto as portas. Porque assim, eu sempre fui muito de fé. Eu sempre acreditei que Deus estava comigo, mesmo quando tudo estava se fechando. O fato de não ter pai, de ter perdido meu pai muito cedo, me fez criar essa força, sabe? Poxa, eu não tenho um pai. Mas aí sempre as pessoas dizem assim: você não tem um pai, mas você tem Deus. E isso era muito importante para mim, porque criou em mim essa força, esse desejo de, de acreditar no Senhor, crer que o Senhor podia me abençoar. Porque depois que eu tive essa oportunidade,
Deus usou uma outra pessoa também da família dessa senhora para falar para uns advogados que estavam recém-formados, um casal, para poder eu trabalhar com eles. Esse casal, ele tinha começado a vida deles como advogados, mas eles estavam montando escritório e não precisava de uma secretária, né? De uma secretária, só que Deus já estava preparando tudo, né? Não sei se vocês já perceberam que eu sempre toco nesse assunto, que nós temos que ter uma intimidade com Deus. Buscar em Deus sempre em oração, pedindo a Deus que Deus possa estar junto de você, atendendo a você, porque é importante o nosso falar com Deus. Deus gosta de pessoas que sejam ousados e que sejam sensíveis, aquebrantado diante dele. Que você possa escutar a voz dele quando você fala com ele. Deus, ele tem uma coisa assim muito pessoal com o homem, certo? Com o homem aqui no sentido geral, homem, mulher, certo? Ele tem algo que ele precisa do contato. Então, a gente precisa ter fé. E a nossa fé, ela tem que ser uma fé que você acredite que ele pode fazer, mesmo quando você nem imagina, né, que ele está ali agindo na sua vida. Eu fiz um outro curso, que era um curso de programação, e esse curso de programação, ele era também lá no Senac, né? E eu trabalhava com eles e dizia assim, olha, eu preciso fazer um curso de programação, porque eu queria melhorar, na verdade, minha intenção, na verdade, era encontrar uma forma de trabalhar por mim mesmo, né? E eu sempre ouvia falar que o programador trabalhava por si só, né? Fazia os programas, vendia, prestava serviço. Então eu queria ser independente. E eu peguei e fui fazer, eles deixaram eu fazer esse curso, eu fui fazer esse curso, dessa vez eu pagava o curso, pagava a minha passagem, eu estava ganhando, né? Ganhando o meu salário. E eu fui até, até, até Fortaleza fazer o curso de programação. Eu ia semana todinha, porque lá no Senac era todo dia. E eu fui e consegui fazer esse curso, e aí é que tá, né? Você vê, né? Foi esse curso de programação que me deu a oportunidade de fazer um programa, e esse programa foi vendido aqui para a prefeitura aqui da cidade. E então o que acontece? A secretária me conhecia e disse assim, ela disse, Wellington, eu tô com um monte de carteira de estudante para fazer e nós não temos tempo, é muita gente, é muito problema, tal. Tu não quer pegar não para fazer esse negócio? Tu já conhece tudo, já sabe como é que são as coisas. Aí eu disse, se você quiser que eu faça, não, eu te ajudo, eu te dou aqui isso aí me deu um monte de material, né? Tu só vai pegar e fazer essa impressão, separar tudinho, deixar tudo prontinho já para mandar para as escolas. Olha, eu não pensei duas vezes. Eu disse, tá bom. Eu não sabia se ia certo ou não ia dar, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei, mandei, fui fazer as carteiras de estudante de todo o município. Todas as escolas mandavam aquela relação e eu colocava no programa, no mesmo programa que eu tinha feito, né? Eu tinha tudo, né? E fiz o cadastro e recebi, na época, o valor equivalente à metade do terreno, do valor do terreno que eu comprei. Um certo dia, depois que a gente já tinha visto aqui a placa no terreno, e a pessoa disse assim, olha, a minha esposa disse assim, esse terreno vai ser nosso. A Socorro, quando o homem colocou a placa aqui no terreno, a Socorro, pode tirar a placa aqui, o terreno é nosso. A gente não tinha um tostão, gente. Não tinha nenhum tostão no nosso bolso.
E ela disse assim: Deus vai me dar condições para poder fazer isso. Ela achava que era fácil de fazer empréstimo, essas coisas, e não era tão simples assim, não. Mas o que aconteceu foi que a, a placa, o cara tirou a placa e eu disse assim: minha filha, como é que vai ser para a gente pegar e pagar esse terreno? A gente não tem dinheiro, não tem um tostão. Como é que tu vai conseguir esse dinheiro? Ela disse: não se preocupe, vai dar certo. De novo, né? Ela falando que Deus ia abençoar e que ela ia conseguir. Só que ela foi atrás do banco, o banco não era o suficiente, o banco não dava dinheiro assim fácil, né? Você tinha que ter já uma conta corrente, movimento, aquela coisa de banco, né? E a gente já tinha conseguido empréstimo para fazer reformas, mas não um dinheiro, a quantidade de dinheiro que era para comprar o terreno não dava, não era suficiente. Eu sei que, resumindo, quando foi com pouco tempo, não, foi um ou 2 dias, a pessoa da prefeitura ligou para mim, disse: o teu dinheiro vai sair. O meu cunhado, ele tinha um dinheiro que ele podia tirar de empréstimo no nome dele. E o valor que ele podia tirar foi exatamente o valor que estava faltando para pagar o terreno. Então, de novo, as mãos de Deus agindo, porque foi assim: quando esse dinheiro saiu, né, esse dinheiro que eu estava precisando, estar dependendo para receber, saiu, automaticamente ele já chegou dizendo que tinha também o valor que ele podia pegar e arranjar para mim, que ele podia me arranjar para poder a gente comprar o terreno. E ele fazia o empréstimo no nome dele, né? E a gente pagava ele mensalmente, né? O valor. Então, assim, de novo, eu só vejo a mão de Deus agindo em nossas vidas. Não tem outra explicação. Deus usou a todas as pessoas que fizeram parte daqueles momentos da minha vida, na vida da minha família, da minha esposa, da minha vida, para nos abençoar. Nós conseguimos comprar o terreno, pagamos o valor à vista, que a gente precisava ter o dinheiro à vista, né, para poder pagar, graças ao que? A um curso de informática que eu queria fazer, mas que Deus usou uma pessoa para poder me abençoar. E, e eu só tenho muito a agradecer a Deus, porque isso não é, não é fácil. Você sabe que as oportunidades elas não surgem todos os dias. Se você tiver atitude e acreditar que Deus pode agir na sua vida e mudar a sua realidade, então agarra toda oportunidade que Deus te dá. Ele te dá a oportunidade todos os dias. Agora você tem que pegar e agarrar, se sensibilizar e, e agarrar com força, com toda a fé. Ele vai te, ele vai te abençoar de uma forma tremenda. Agora você tem que crer. Graças a Deus, hoje eu moro no terreno que eu comprei. Esse terreno aqui Deus nos mostrou através de sonhos que a gente ia comprar um terreno. Esse terreno, ele tinha um cajueiro enorme onde é a minha casa. E, eu sonhei com esse terreno. Eu e a minha esposa, ela sonhou primeiro e eu também sonhei. E do jeito que eu sonhei, era o jeito que o terreno era. Todos os detalhes que tinham aqui no terreno, quando eu sonhei, quando eu comprei, a primeira coisa que quando tirou a placa, que a gente disse assim: esse terreno agora é nosso, quando eu vim para dentro do terreno, eu lembrei do sonho, o que Deus tinha, o que Deus tinha feito, né?
que Deus fez me dando exatamente o terreno que Ele tinha me mostrado no sonho. E que você continue, né, nos seguindo, deixando o like de vocês, se inscrevendo no canal. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Até a próxima. Até mais.